Olá, tudo bem? Damos início aqui a uma aula de potenciação e radiciação com radicais. Quem tem o livro do Moderna pode acompanhar a página 51, livro do nono ano. Estou com o livro aberto físico, aqui. Preparei a aula. E para explicação, tem um livro digital aí na tela de vocês, tá? Explicação rápida, simples. Meia página de explicação no livro. A outra metade é de exercícios. Então, tá bem facinho para vocês hoje aí, tá? Do nono ano. Vamos lá. Potenciação e radiciação com radicais. Na aula anterior falamos de multiplicação e divisão com radicais. Agora nós vamos terminar a parte das operações, falando da potenciação e radiciação. Próxima aula, trabalharemos, se eu não me engano, racionalização, para estar finalizando essa unidade, tá? Um pouquinho de potência com expoente fracionário e aí acabamos com o conteúdo de radiciação por enquanto, mais ou menos, né? Vamos lá. Uma potenciação com radicais. Então, tenho a raiz quinta, radicando 2, elevado a 4. O expoente 4 indica que a base, isso aqui tudo seria a base, tá? Raiz quinta de 2 é a base. Ela vai multiplicar 4 vezes. Se eu multiplicar essas raízes 4 vezes, pela propriedade da potenciação, como elas têm o mesmo índice, eu vou ter um índice aqui, eu vou ter dentro da raiz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Isso não é novidade. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 4. Então, de modo geral, quando eu tenho uma radiciação, onde tem um índice qualquer e um radicando qualquer aqui elevado a m, eu posso tirar o parênteses e o meu radicando vai estar elevado diretamente a essa potência. Então aqui era raiz quinta de 2 elevado a 4. O que aconteceu? Olhando dessa imagem aqui para essa aqui no final, pulando todo esse processo. O que aconteceu é que esse 4, tirou o parênteses, esse 4 veio aqui como expoente do 2, tá? Esse é o método prático de resolver. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Raiz quinta, raiz quadrada de 5 elevado a 3. Então, vamos no programinha. Raiz quadrada de 5 elevado a 3. Processo prático. Não preciso efetuar 3 vezes, depois colocar... Não, só isso aqui, ó. Processo prático, tá? São iguais. Quando for elevado a número negativo, você vai trazer esse expoente aqui para o radicando, então uma raiz cúbica de 3 elevado a menos 2. Raiz cúbica de 3 elevado a menos 2. Você vai trazer esse expoente aqui para o 3. Tá? E aí você não pode esquecer que quando eu tenho um expoente negativo, eu preciso obrigatoriamente calcular o inverso para que ele fique positivo, tá? Para quem não sabe, quando não tenho como inverter, eu preciso de uma fração aqui. Eu não tenho um número aqui embaixo, então eu posso colocar 1, tá? Você inverte a fração e calcula o oposto do expoente. Menos 2 torna 2, e aí eu tenho a raiz cúbica de 1 nono, tá? Professor, o expoente negativo é mais difícil. Não, só precisa inverter a fração, depois calcula o expoente, tá? Então tá aqui. Ou 3 ao quadrado, eu já multipliquei e deixei um nono. A raiz de 1, para tirar a raiz aqui. 1 tem raiz cúbica, tá? Então o 1 ele sai da raiz, fica só raiz de 9 aqui. Depois a gente vai aprender que a gente não deixa a raiz aqui no denominador, que é a próxima matéria, tá? A próxima aula. A gente vai aprender a continuar a partir daqui, mas por enquanto até aqui tá bom.
eu tenho uma multiplicação aqui, então eu tenho a potência de um produto, tá? 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 5. Então aqui eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 5. Primeira coisa que eu preciso lembrar, eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho a potência de um produto. A potência de um produto é esse 5 aqui, ele vai ser expoente do 2 e também vai ser expoente do 3 aqui dentro, tá? E aí tem uma série de simplificações. Você pode simplificar esse radicando aqui, é o que a gente vai fazer, tá? 2 elevado a 5. Como eu tenho raiz cúbica e aqui é 5, eu posso reescrever esse 5 aqui como 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Por que eu fiz isso, professor? Porque eu preciso ter um número elevado ao cubo para sair da raiz. Então, esse aqui eu tiro da raiz. Ó. Esse 3 aqui sai da raiz. Então, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9, tá? Eu faria dessa maneira. Ele calculou aqui, tá? 2 elevado a 5, 32 vezes 3, 96 aqui, tá? Então, fica à vontade aqui de calcular 32 vezes 3, dá 96. Enfim. Nossa, ele já colocou o X aqui, professor, no exemplo. Que legal, hein? Que legal mesmo, galera. Aqui o X agora vai aparecer com frequência. Mesma regra daqui de cima, tá? Só que agora eu tenho uma subtração aqui dentro do radicando. Mas não muda. 6 raiz de 4 menos x. Vamos fazer aqui, ó. 6 raiz de 4 menos x ao quadrado. Se não me engano é isso. Vamos lá. Entre um número e uma raiz sempre tem multiplicação. Se não houver nenhum outro sinal, é óbvio. A potência de um produto, então aqui eu tenho 6 ao quadrado, tá? O 2 aqui é como se fizesse uma distributiva, ele vai ser potência do 6 e também vai ser potência aqui do 4 menos x. Por que tem o parênteses agora, professor? Se eu não colocar o parênteses, desculpa, se eu não colocar o parênteses, só o x vai ficar ao quadrado, e não é essa a ideia, é que meu radicando todo vai ficar ao quadrado, o radicando todo é 4 menos x. Como é uma raiz quadrada, está ao quadrado, o 4 menos x sai da raiz. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então eu tenho 36 vezes, 4 menos x saiu da raiz. Tudo bem? E aí, eu não vou ficar fazendo conta, porque ele faz aqui, ó. Distributiva, 36 vezes 4, 144. Ó, distributiva aqui, tá? Propriedade distributiva da multiplicação. 36 vezes 4, 144. Aí tem uma regra de sinal, mais com menos. 36 vezes x, 36x. Aí acabou aqui. Tá? Então são esses exemplos que o livro trouxe. Eu apertei sem querer no Google aqui, ele vai demorar um século para abrir. Ele está com erro. Mas enfim, vamos lá. Vou voltar para a tela do meu livro. Agora vamos falar da radiciação. Bom, radiciação com radicais significa que eu tenho uma famoso raiz de raiz. Então tem uma raiz e depois eu tenho outra raiz dentro da raiz. No exemplo aqui eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 729. Primeiro ele vai calcular essa raiz aqui dentro, raiz cúbica de 729, que é 9. Então 9 elevado ao cubo é 729, tá? 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 729. Então tá aí. E depois ele vai calcular a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a raiz sexta de 729 é 3, ou seja, 3 elevado a 6
é 729. E o que isso implica, professor? Isso implica que as duas expressões dão igual a 3. Então, as expressões são iguais. Então, raiz quadrada da raiz cúbica de 729 é igual a raiz sexta de 729. Ou seja, houve um movimento aqui de duas raízes, de dois radicais, se tornarem um radical só. Ó, tinha dois radicais e agora ele se tornou um radical só. E aí o radical 2, o índice 2 e o 3, aconteceu alguma coisa entre eles para que eles pudessem virar o 6, que é justamente a multiplicação. Quando você tiver dois radicais, ou três radicais, ou quantos radicais aparecerem no exercício, você só precisa multiplicar os índices e aí você vai ter uma simplificação da radiciação, tá bom? Vamos para alguns exemplos. Puxa, 2 exemplos, professor, que bom, hein? Raiz quarta da raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Vou abrir um novo arquivo aqui, tá? Na verdade, eu não vou abrir o novo arquivo, não, senão eu vou ter que configurar toda a página. Vamos colocar uma borracha. Isso, mais fácil. Vamos lá. Caneta. Deixa eu ver. Esse tamanho tá bom. Raiz quarta da raiz quadrada de... Opa, professor, já esqueceu 2. 2. Vamos lá. Então tem uma raiz, depois eu tenho outra raiz dentro da raiz. Professor, isso é muito complicado. Não é, gente, não é. Tem técnicas que facilitam tudo. A gente só precisa ir gravando essas técnicas conforme a gente vai treinando, aprendendo matemática. Por isso que é importante fazer com frequência, para você não esquecer. Se você faz isso aqui e não faz nunca mais, não adiantou. Então essas duas raízes aí vão se tornar uma só. E a propriedade diz que eu tenho que multiplicar os índices. Qual é o índice aqui, quando não aparece? Só os inteligentes estão vendo, hein? O índice é 2, tá? Não tem índice, sabe que é o 2, raiz quadrada, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 2. Posso pular essa parte aqui, tá? Depois que eu já tiver bastante experiência, já posso colocar direto aqui, raiz oitava de 2, tá bom? Mas, basicamente, vocês precisam aprender que a gente tem que multiplicar os índices, independente de quantos. Professor, se eu tiver a raiz cúbica da raiz quinta da raiz quadrada de 2, por exemplo, você vai ter uma raiz só, vai multiplicar os índices. 3 vezes 5 vezes 2. Multiplicar os índices. Parece uma coisa impossível de resolver, mas não é. Tá? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então aqui o índice é 30. Esse aqui é um exemplo que eu criei agora. Mostrar que não importa quantos radicais você tem, é só multiplicar os índices, tá bom? Vamos voltar lá ver outro exemplo. Raiz quadrada da raiz cúbica de 1000 sobre 64. Raiz quadrada da raiz cúbica de 1000 sobre 64. Se eu não estiver enganado, é isso. Tá. Eu quero um índice só. Então, tenho raiz quadrada e raiz cúbica. Multiplicam seus índices. 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Aquilo que eu falei, depois que eu for aprendendo, eu não preciso mais ficar fazendo esse passo aqui de mostrar que eu vou multiplicar os números. Eu já multiplico direto, 2 vezes 3, 6. Parece que eu vou cair no computador, né? Eu tô chegando próximo da tela. Fica mais fácil. De 1000 sobre 64. Professor, e aí? Não vale ir lá na tela olhar o resultado, tá bom? Vamos lá, vamos fatorar. Fatoro 1000. Que número elevado a 6 que dá 1000? Não sei. Algum número elevado a 6. Ah, vou olhar, gente. Desculpa. 10 ao cubo, 2 à sexta. Pode ser. Se eu quisesse fazer por fatoração, ó, vou ser justo, vai.
fatoração por 2 dá 500, por 2 dá 250, por 2 dá 125. Só um minutinho. 125 divide por 5, dá 25. Dividido por 5, dá 5. Dividido por 5 dá 1, tá? Então, eu tenho 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Então, vamos reescrever aqui como 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. E o 64 também eu vou ter que fatorar, tá? Opa. Usar. Divide por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Dividido por 2, 4. Opa. Arruma. Por 2, 2. Dividido por 2, 1. O que aconteceu aqui? Eu tenho 2 elevado a 6. Tá? Vamos lá. Quem tem potência 6, sai da raiz. Aqui eu tenho um expoente igual. Então, eu vou escrever essa multiplicação, esse produto aqui, eu vou escrever como potência de produto. Que é mais ou menos assim. Sexta. Com o mesmo expoente. Então, eu vou colocar assim. 2 vezes... Vê se vocês entendem. 2 vezes 5 elevado a 3. Sobre 2 elevado a 6. Tá? Por que isso, professor? Porque eles têm o mesmo expoente, né, galera? Então, dá para escrever dessa forma. Isso vai ser 10 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 6. É que no exemplo ele não fez toda a fatoração que eu mostrei para vocês bonitinho. Essa parte aqui, ó. Tá? Mas eu fiz toda a fatoração para vocês conseguirem chegar nessa parte aqui. Importante, tá? Aí pela propriedade da radiciação, quem tem expoente 6 sai da raiz, quem não tem fica na raiz. Então, esse aqui vai ficar na raiz. E o 2, que está elevado a 6, consegue sair da raiz. Então, sobre 2. Então, esse aqui é o resultado. Tá? Ele simplificou no final aqui. Então, vamos simplificar. Tem a propriedade aqui que eu posso dividir por 3. E aqui eu também posso dividir por 3. Simplificação, tá? Do radical para expoente. E aí eu tenho 6 dividido por 3, 2, é raiz quadrada, não preciso colocar. Muito grande esse radical aqui. De novo. Oh, meu Deus. Raiz quadrada não preciso colocar, o 2, tá? Eu vou colocar porque vocês entenderem. 6 dividido por 3, 2. Raiz quadrada. E o expoente 3 dividido por 3 dá 1. 10 elevado a 1, não preciso colocar o expoente 1. Raiz quadrada, 10 meios. Agora acabou mesmo. Bom, eu vou passar para vocês aqui, fechar os exemplos. Vou passar para vocês aqui os exercícios da página 51. Tá? Essa aqui é a página 51. Exercício 1, 2, 3. Está de bom tamanho. Exercício 1, 2 e 3. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E bons estudos. Valeu. Tô com saudade de vocês, turma. Ficar falando
com o computador, com a luz aqui, ó, para tentar dar uma melhorada na imagem. Com a luz do celular na cara não é nada bom. Mas enfim, vamos lá, né? É o que dá pra gente fazer por enquanto. Um abraço, um beijão, tchau, tchau.